O peso que não sabemos nomear. Você já sentiu aquela vontade de desaparecer? Não por covardia, mas por cansaço. Um tipo de exaustão que o sono não resolve, que o tempo não cura e que ninguém parece notar. Você sorri no automático, responde, tá tudo bem, por reflexo. Mas por dentro é como se algo estivesse afundando lentamente, sem alarde, sem grito, só o peso. A maioria das pessoas acredita que dor tem que vir com lágrimas, com drama, com barulho. Mas o sofrimento mais perigoso é o que chega em silêncio, como uma névoa que encobre lentamente a paisagem da alma, e quando você percebe, já não sabe mais se está triste, confuso ou simplesmente vazio. Nietzsche dizia que o homem que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas e quando o porquê some? Quando até o sentido escapa entre os dedos como areia molhada e você segue só por seguir? O primeiro sinal não é o choro, é o desinteresse. Por tudo. Pela música que antes te arrepiava, pela conversa que antes te fazia rir, pelo sol que agora brilha, mas parece não te alcançar. Nesse momento, é preciso fazer uma pergunta com coragem. O que exatamente está doendo em mim? E por que essa dor ainda não foi embora? Mas calma, nem toda sombra é permanente. Às vezes, o que a gente chama de tristeza é só a alma pedindo silêncio para se reorganizar. Ou seria um aviso mais profundo? Vamos entender isso melhor no próximo ponto, quando a tristeza se torna poesia e passagem, não prisão. A melancolia do momento, a beleza da dor que passa. Nem toda dor veio para ficar. Há dores que são como a chuva fina de fim de tarde, incômodas, frias, mas necessárias. A tristeza, por mais desconfortável que pareça, às vezes é a alma fazendo faxina, expulsando o que não serve mais, limpando memórias, recolhendo os pedaços. Ela não chega para nos destruir, chega para nos parar. E nesse silêncio imposto, ela nos faz olhar o que evitamos por muito tempo. Se você ainda sente o cheiro do café pela manhã, se ainda chora com filmes, se ainda se irrita com besteiras, se ainda canta no banho sem perceber, talvez o que te habita não seja depressão, mas uma tristeza natural, humana, até bonita. Como dizia Victor Hugo, a melancolia é a felicidade de estar triste. Sim, há beleza na tristeza quando ela nos visita como uma professora paciente. Ela ensina a desacelerar, a prestar atenção nos detalhes, a voltar para o presente. É como uma ponte suspensa entre o que você era e o que está se tornando. Mas cuidado, essa ponte tem fim. Ela não é lugar para se viver, é passagem. Tristeza que ensina é uma. Tristeza que se instala e muda os móveis de lugar é outra coisa. E é aí que a linha começa a ficar borrada. Porque o que parece poesia hoje pode virar escuridão amanhã. E se essa sombra deixar de ser visitante e começar a agir como dona da casa? Vamos falar disso agora, quando a dor deixa de ser companhia e se torna prisão invisível. A sombra que se estende quando a dor se instala e faz morada tem um tipo de dor que não grita, não sangra, não escandaliza. Ela só permanece. No início parece só mais um dia ruim, mas então outro chega, e é igual, e depois mais um. E de repente, você já não lembra mais quando foi a última vez que sentiu algo de verdade. É como viver dentro de um quarto escuro, onde você sabe onde está a porta, mas não tem forças para alcançá-la. E mesmo que alcançasse, talvez não quisesse sair. A apatia anestesia, a tristeza profunda paralisa. Eis a depressão, uma espécie de eclipse interno. O mundo continua girando lá fora, as pessoas continuam vivendo, amando, sorrindo, mas dentro de você, o tempo parou. A vida sem sentido é a prisão mais cruel. Schopenhauer. Você não está exatamente triste, está vazio. E esse é o sinal mais perigoso, quando você não sente nem dor nem alegria. Só nada. Nem sempre tem causa, nem sempre tem nome. Às vezes tudo estava indo bem, e ainda assim você desmorona por dentro. E aí a culpa vem como um veneno lento. Eu tenho tudo. Por que me sinto assim? Mas a depressão não é falta de gratidão. É uma doença, uma ruptura interna, muitas vezes invisível até para quem sofre. E quando essa sombra se estende por semanas, por meses,
Ela não é mais uma hóspede indesejada. Ela virou moradora fixa. E você começa a se perguntar: será que os outros percebem? Será que alguém notou o que está acontecendo comigo? Ou será que eu aprendi a esconder tão bem que nem eu sei mais onde dói? No próximo ponto, a máscara começa a rachar e a dor, antes silenciosa, agora sorri em público. Máscaras sociais. Sorrir com a alma em pedaços. Quantas vezes você já viu alguém sorrir e pensou: que pessoa feliz? E, no entanto, aquela alegria pode ser só uma fantasia bem ensaiada. A depressão tem um truque cruel. Ela ensina a arte de vestir máscaras para esconder o que se rompe por dentro. Imagina um teatro onde todos têm papéis, mas poucos são verdadeiros atores de si mesmos. O riso que ecoa nos corredores pode ser apenas um eco vazio, uma armadura contra a incompreensão, contra o medo de parecer fraco. O teatro da vida não perdoa o ator que chora nos bastidores. Anônimo. A tristeza aceita ser acolhida, ser compartilhada. Já a depressão muitas vezes se disfarça de normalidade, de força, de sucesso. Porque quem vive com ela sabe que admitir a dor pode ser um risco. Risco de ser julgado, ignorado, invisível. E assim, o sorriso se torna a prisão mais cruel. Um pedaço da alma que você ainda tenta proteger, enquanto o resto vai se esvaindo em silêncio. A solidão, paradoxalmente, fica mais densa quando se está cercado de gente, porque ninguém vê o que está por trás da máscara, ninguém percebe que naquele riso tem um grito abafado, um pedido mudo. E o pior é quando você começa a acreditar que essa máscara é quem você realmente é. Mas não é. É só uma fachada, um escudo, um disfarce para a alma ferida. E o corpo? O corpo também fala. Ele sente o cansaço, a tensão, o vazio, mas a boca continua dizendo: estou bem. No próximo passo, vamos ouvir esse grito que o corpo insiste em fazer, mesmo quando a mente tenta calá-lo. Porque às vezes o corpo é o primeiro a denunciar o que a alma esconde. O corpo grita o que a boca cala. Você já percebeu como o corpo tem memória própria? Ele guarda segredos, cicatrizes invisíveis, histórias que às vezes nem a mente quer lembrar. Quando a alma se cala, o corpo fala, com sinais que muitas vezes ignoramos ou mascaramos. O cansaço que não passa, o peso no peito que sufoca, a dor que insiste em aparecer sem motivo. Tudo isso é um linguajar silencioso, uma forma do corpo dizer: ei, algo não vai bem aqui. Dormir demais ou não conseguir pregar os olhos, comer como se fosse o último dia ou perder totalmente o apetite são os gestos que o corpo usa para expressar o que as palavras não alcançam. Carl Jung já dizia que o corpo é o palco onde a alma encena seus conflitos. E como um teatro, às vezes o espetáculo é doloroso demais para assistir, até mesmo para quem vive nele. O problema é que, em nossa cultura, a dor física ganha atenção imediata. Um medicamento, uma consulta, um remédio. Já a dor emocional, essa é sussurrada, deixada para depois, ignorada, empurrada para um canto escuro da mente. Mas o corpo não aceita ser silenciado para sempre. Ele usa a insônia, a ansiedade, a fadiga constante, dores de cabeça, enjoos misteriosos, para fazer o que a boca não faz, pedir ajuda. E quando a dor emocional transborda para o corpo, é hora de prestar atenção real, não só para tentar aguentar firme, mas para buscar um caminho que leve a cura de dentro para fora. No próximo momento, vamos conversar sobre a voz que tenta calar a dor, aquele sussurro cruel da comparação que sufoca ainda mais a alma. Porque o que você sente nunca deve ser medido pelo que o outro suporta. Comparações que sufocam. Mas tem gente pior. Há essa velha conversa da mente que nos cala, mas tem gente pior que você. Outros já passaram por coisas muito piores. Você não tem motivo para estar assim. Essas frases ecoam como pedras atiradas no nosso peito, como se a dor tivesse tamanho, peso e valor mensuráveis. Mas a verdade é que a dor não é um troféu de sofrimento. Ela não funciona com ranking, nem competições silenciosas. Cada coração carrega seu próprio universo de feridas,
que não precisam ser comparadas ou justificadas. Como disse Fernando Pessoa, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a opção começa por reconhecer que o que você sente é legítimo, só seu, e merece atenção. Quando a mente insiste em comparar, ela nos rouba a chance de nos acolher. Nos obriga a encolher a dor, a diminuí-la para caber em padrões que nunca foram feitos para ela. E essa pressão invisível vira um nó que aperta a garganta, faz o peito arder e afasta o alívio. Porque você já não sabe se pode sentir, se tem direito, se sua tristeza ou sua dor vale. Mas olha, ninguém precisa carregar esse peso duplo, a dor e a culpa de senti-la. Reconhecer sua dor é o primeiro passo para libertar-se dessas correntes silenciosas. No próximo passo, vamos ver o que acontece quando o tempo deixa de ser aliado e vira cúmplice do sofrimento. Porque nem toda dor melhora sozinha, nem todo tempo cura. Quando o tempo não cura, mas adoece, dizem que o tempo cura tudo. Mas e quando o tempo passa, lento, implacável, e a ferida insiste em doer? O tempo, que deveria ser um bálsamo, às vezes se torna um aliado silencioso do sofrimento, porque o que não foi acolhido, o que foi empurrado para o fundo do baú da mente, vira sombra que cresce nas frestas do dia a dia. É como um relógio quebrado que marca sempre a mesma hora ruim, repetindo a mesma dor, a mesma ausência. Você tenta se convencer de que amanhã será melhor, mas o amanhã chega com a mesma nuvem cinza, sem cor, sem promessa. Clarice Lispector escreveu: "O que verdadeiramente somos está escondido no tempo, e quando o tempo é vivido como prisão, a alma começa a se dissolver, a esperança a se desgastar. Nem toda tristeza se cura com o tempo. Algumas dores pedem mais do que espera. Pedem coragem para olhar para dentro, pedir ajuda, aceitar que o caminho para fora pode ser mais longo e menos óbvio do que imaginamos. Porque o tempo sozinho não é remédio. É terreno fértil tanto para a cura quanto para a raiz da doença. E é nessa linha tênue que começamos a enxergar a fronteira entre sentir e adoecer. No próximo capítulo, vamos entender como essa diferença, sutil e cruel, pode transformar uma visita da tristeza em uma estadia da escuridão. A linha tênue entre sentir e adoecer. Existe uma fronteira quase invisível que separa a tristeza da depressão. Uma linha tênue feita de nuances e silêncio. A tristeza é aquela visita que chega, fala alto, deixa marcas, mas depois se despede, abrindo espaço para a vida voltar a pulsar. Já a depressão, ela é como um véu pesado que cai lentamente sobre os olhos, abafando cores, sons, até que tudo se torna sombra. Sabe aquela sensação de estar preso numa tempestade que nunca passa? Quando o cansaço não é só físico, mas uma exaustão da alma que impede até o simples ato de sentir. Carl Jung disse certa vez: "Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta." E despertar significa perceber essa linha, reconhecer quando a dor se tornou prisão e, sobretudo, ter coragem para buscar ajuda. Sentir tristeza é humano. Permitir que ela se transforme em escuridão não precisa ser seu destino. A diferença está no que você faz quando essa linha é atravessada, se você permanece no silêncio ou encontra uma voz para pedir ajuda. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu essa linha se aproximar? Como percebeu que era hora de buscar ajuda ou cuidar melhor de si mesmo? Deixe seu comentário. Sua experiência pode iluminar o caminho de alguém que está ouvindo agora. No próximo capítulo, vamos falar sobre o primeiro passo da resistência. Reconhecer a dor para, enfim, começar a se libertar. Reconhecer a dor, o primeiro passo para a liberdade. Reconhecer a dor não é sinal de fraqueza, jamais. Muito pelo contrário, é um ato de imensa coragem, uma decisão consciente de não permitir que o silêncio se transforme numa prisão invisível. É o momento em que você para, olha para dentro de si mesmo, sem máscaras, sem desculpas e sem carregar o peso esmagador da culpa que insiste em nos calar. Como um viajante perdido, que finalmente admite seu caminho incerto, reconhecer que algo dói profundamente é o primeiro passo para reencontrar a direção.
porque só quem sabe exatamente onde está a ferida pode começar a tocá-la com cuidado e iniciar o processo de cura. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates. A partir desse instante, a luta deixa de ser uma batalha solitária. Buscar ajuda, abrir-se para alguém de confiança, compartilhar o peso. Esses gestos, por mais simples que pareçam, têm o poder de transformar a dor em ponte. Uma ponte que conduz para fora da escuridão, rumo à luz que ainda brilha no horizonte, mesmo quando ela parece tímida ou distante demais para ser vista. Mas reconhecer a dor, por mais fundamental que seja, não é suficiente por si só. É preciso também saber onde, quando e como buscar apoio, porque o caminho da cura é uma estrada que se percorre melhor com companhia, com acolhimento e paciência. No próximo tópico, vamos explorar caminhos práticos e passos concretos para essa jornada, para quem está pronto para estender a mão, se abrir para o novo e começar a se libertar de verdade. O caminho da libertação. Passos para reencontrar a luz. Sair da sombra nunca é um salto repentino. É uma caminhada lenta, feita de pequenos passos que, dia após dia, vão abrindo brechas na escuridão. A cura não acontece como um passe de mágica, mas como um movimento constante de cuidado, aceitação e transformação. Cada gesto de amor próprio, cada palavra compartilhada, cada instante de silêncio quebrado constrói, tijolo a tijolo, a ponte para a libertação. A esperança é o sonho do homem acordado. Aristóteles. É preciso coragem para encarar o próprio interior e reconhecer que, por mais que a dor pareça eterna, sempre há um fio invisível capaz de puxar para fora do abismo. E muitas vezes o primeiro passo é perceber que não é necessário carregar todo o peso sozinho, que buscar apoio é sinal de força, não de fraqueza. O suporte certo pode vir de um amigo, um terapeuta, um guia que respeite o tempo e a história de cada jornada. Permitir que as emoções fluam sem pressa ou julgamento é parte do processo sutil e complexo de renascer. A luz que parece distante jamais esteve fora. Está escondida dentro, pronta para ser despertada com paciência e compaixão. E mesmo nas noites mais longas, o amanhecer inevitavelmente chega. Respirar fundo é reconhecer a caminhada, uma jornada que não precisa ser solitária. E assim o próximo passo está sempre à espera, silencioso, convidando a seguir adiante.